Seja muito bem-vindo ao canal, você concurseiro e você concurseira, seja bem-vindo à resolução da questão 44 do nosso e-book sobre raciocínio lógico da banca Quadrix. Eu sou o professor Tiago, sou especialista em raciocínio lógico para concursos e vou te ajudar com a questão. Questão 44. Sendo P, Q e R três proposições, julgue o item. A proposição P ou Q, se e somente se não P ou Q, é uma tautologia, certo ou errado? Bom, o primeiro ponto que nós temos que considerar aqui na questão é o que significa uma proposição ser considerada tautologia. Tautologia é quando nós temos uma proposição composta que apresenta em sua tabela verdade apenas valores lógicos verdadeiros. E aí, para a gente descobrir se a nossa proposição ela vai ser ou não uma tautologia, eu preciso verificar quais são os conectivos que eu tenho aqui na minha proposição composta. No caso aqui eu tenho a disjunção, que é o ou, e eu tenho o bicondicional, que é o se e somente se. Se e somente se. Vou construir a tabela verdade para esses dois tipos de proposição e depois eu vou voltar aqui e aplicar na minha proposição. Então, dadas aí duas proposições quaisquer, eu vou fazer a disjunção entre essas proposições e vou fazer o bicondicional, que é o se e somente se. Verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Na minha disjunção, que é o ou, o resultado lógico dela só vai ser falso na última linha, que é quando eu tenho ambas as proposições falsas. O restante dos casos, verdadeiro. No bicondicional, que é o se e somente se, eu vou ter o seguinte: quando as proposições têm o mesmo valor lógico, o resultado lógico é verdadeiro. Então, nesses dois casos aqui fica verdadeiro e nesses outros dois vai ficar falso. Agora eu vou fazer a aplicação aqui na minha proposição. Então, na minha proposição, eu vou considerar novamente os valores P e Q. Vou considerar aqui os valores. Considero todas as possibilidades de combinações que eu posso ter. E aí, eu vou utilizar aqui o ou, certo? P ou Q, que eu já tenho aqui a tabela verdade, é só substituir. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Vou fazer a negação dessa proposição, P ou Q. Então, se eu já tenho aqui a proposição P ou Q, a negação é só trocar os valores lógicos. Vai ficar falso, falso, falso e verdadeiro. E entre essas duas proposições, já que eu já tenho elas aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu bicondicional. Então, vou aplicar direto aqui na minha tabela verdade o bicondicional entre essas duas proposições. Então, vou colocar só a seta aqui do bicondicional, a seta dupla, e vou analisar os valores lógicos olhando aqui para a minha tabela verdade. Então, verdadeiro com falso, qual é o resultado lógico? Verdadeiro com falso, fica falso. Então, isso aqui, ó, falso. Nesses três primeiros casos, no caso, né? Verdadeiro com falso fica falso, e falso com verdadeiro também gera um resultado lógico falso. Então, na verdade, o que eu tenho aqui não é uma tautologia, tá? Não é uma tautologia. O que eu tenho aqui é uma contradição. Contradição. Quando os valores lógicos na última coluna sempre ficam falsos, é uma contradição. Se ficar todo mundo verdadeiro, é tautologia. E se tiver as duas coisas, vai ser considerada uma contingência, que é o exemplo aqui de todas as proposições compostas padrão. Todas as proposições compostas padrão, elas apresentam valores verdadeiros e falsos. Então, todas elas são consideradas contingências. No nosso caso, a proposição que foi fornecida não é uma tautologia, portanto, o nosso item é um item que está errado.